Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conversando sobre Jesus. O seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Adilson Barbosa e estou aqui com meus amigos Irandi Protásio e Silvia Protásio. Boa noite, Irandi. Olá, Barbosa, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso podcast Conversando sobre Jesus. Muito feliz, hoje nós estamos com a Silvia e vamos lá, vamos dar início a essa mensagem tão importante que nós vamos trazer hoje. Boa noite, Silvia. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Irandi. E boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de um tema lindo e maravilhoso. Ok. A todos que nos acompanham, hoje a Adelina ela está ausente por motivos pessoais, mas breve ela estará conosco. Enquanto isso, a nossa irmã Silvia ficará conosco. E vamos dar início ao nosso podcast de hoje com o tema A Lei do Amor. Um tema muito importante e muito necessitado nos dias atuais para a humanidade. Eu já começo perguntando. Irandi, o que é o amor? Bem, Barbosa, vamos lá, que esse é um tema bastante delicado, bonito e delicado. Vamos falar por partes. Então, segundo o dicionário, é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou relações sociais. Originalmente, o termo latino era usado para o sentimento de afeição, preocupação e desejo por alguém. O amor provoca entusiasmo por algo e interesse em fazer o bem. Por exemplo, amor à natureza, amor aos animais, né? Mas tem também o amor para a filosofia. Então, vamos ver aqui. Eu fiz uma pesquisa, Barbosa, e eu encontrei aqui um post do professor de filosofia do Estude, Eduardo Baez, e ele explica os diferentes tipos de amor e como a sociedade vive esse sentimento tão popular e presente na sociedade moderna. E ele diz assim: o amor está aí um sentimento frequente em nossas vidas. Amamos nossos familiares, nossos amigos, nossos pets, nossos ídolos e muitas vezes amamos outra pessoa que se torna nossa parceira ou parceiro. Pelo menos um desses amor você já deve ter sentido, né? Mesmo amando diversas vezes e de várias formas, é difícil definir em poucas palavras o que é esse sentimento. Mas o que será o amor para a filosofia? Quando pensamos no amor sob a ótica da filosofia, podemos encontrar dentro da civilização ocidental, que é o resultado da cultura greco-romana e também da cultura cristã, 3 definições independentes de amor. A primeira é o amor eros. Ele é defendido por Platão como um amor ligado à ideia do desejo. Amar alguém, portanto, significa desejar fortemente aquela pessoa. E o professor, então, o Eduardo, ele explica que, a partir do momento que eu concretizo o desejo, ele deixa de existir. E, desta forma, o amor também deixa de existir. Ou seja, o amor eros é o desejo por algo ou alguém que desaparece quando é satisfeito. A segunda definição de amor é o amor philos, esse defendido por Aristóteles, como um amor vinculado à ideia de alegria. Amar alguém é sentir-se alegre com a pessoa que você divide a vida e os sentimentos. Significa que o amor só existe quando faz o casal feliz. Também, na terceira definição, tem o amor ágape. Dentro do pensamento cristão, o amor é idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Você simplesmente renuncia em favor do outro sem esperar o retorno disso, explica o professor. A versão rolidiana
é muito mais vinculada ao conceito do amor como um sentimento bilateral e recíproco. Tem mais a ver com paixão ou química, por exemplo. Nos filmes, eles criam uma atmosfera em que as pessoas começam a construir a ideia de que um dia vão, talvez, encontrar o amor perfeito, verdadeiro. Agora nós vamos ver, então, o amor segundo a doutrina espírita. O trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 8, a lei de amor, ele tem uma definição que eu acho maravilhosa, que resume tudo para mim. É amor sendo uma lei divina e universal e, portanto, obrigatória, não facultativa. O amor, como ponto máximo do sentimento, é o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Essa definição, quem trouxe foi o Espírito Lázaro, em Paris, 1862. Também tem uma explicação pelo Espírito Adolphe Mazuri, que está na Revista Espírita Online. E esse Adolphe Mazuri, ele foi um literário e filósofo francês que viveu em 1799 a 1870. É uma definição muito bela, então eu trouxe ela aqui. Ele diz: a lei divina está, pois, toda inteira nesse preceito supremo. Amai a Deus como vosso soberano bem. O que quer dizer, e eu repito, que não precisa amar a Deus por medo do castigo, nem por amor de outro objeto. Porque a ideia de Deus nos ensina que Deus é o nosso supremo bem, que o conhecimento e o amor de Deus são o fim último para onde é preciso direcionar todos os nossos atos. Chamo lei divina aquela que diz respeito apenas ao soberano bem, isto é, ao verdadeiro conhecimento e ao amor de Deus. O que faz que eu dê a essa última lei o nome de divina é a própria natureza do soberano bem, que explicarei aqui em poucas palavras e o mais claramente me seja possível. A melhor parte de nós mesmos é o entendimento. Se, portanto, queremos buscar o que nos é verdadeiramente útil, devemos nos esforçar para dar ao nosso entendimento toda a perfeição possível, pois o nosso soberano bem consiste nessa mesma perfeição. A lei, em seu ideal mais elevado, é obrigação do justo. Então, Barbosa, isto significa amor. Todas essas colocações que foram feitas aqui, tanto pelo dicionário, como pela filosofia e também pela doutrina espírita. Muito bem, Irani. Você nos passou bem explicado mesmo e bem detalhado. Silvia, gostaria de fazer algum complemento aí no que o Irani falou? Fique à vontade. Vou tentar falar alguma coisa sobre o amor na filosofia, Barbosa. Voltaire diz assim: o amor é uma dádiva que nós podemos modificar diariamente. O amor é uma lona fornecida pela natureza e bordada pela imaginação. Henri David Thoreau diz assim, é um filósofo francês, e ele diz: se o amor é uma doença, você sabe qual a cura? Há apenas um remédio para o amor: amar mais. Aristóteles. Quando amamos, dois passam a ser um. Ele diz: o amor é formado por uma única alma habitando em dois corpos. Para um dos maiores filósofos gregos, o verdadeiro amor significa que duas pessoas têm uma conexão única, como se fosse um só. Herbert Hubert apresenta um paradoxo. Quanto mais damos amor, mais amor temos dentro de nós para dar. O amor altruísta é capaz de mudar a vida de quem ama. O amor que nós damos é o único amor que mantemos. Sófocles. O amor faz tudo isso? Quem diria? Uma palavra nos liberta de toda a dor e do peso da vida.
essa palavra é amor. Segundo Sófocles, o amor tem um poder de libertação inigualável. Ele remove a dor e nos faz voar. Erich Fromm, se temos dúvidas sobre a nossa existência, aqui está a resposta. O amor é a única palavra sã e satisfatória ao problema da existência humana. Existimos para amar, nascemos com o desejo de amar e de sermos amados. Amar dá sentido e propósito para as nossas vidas. Platão, quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. Ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. O amor nos transforma, nos dá novas forças. Quem ama vê tudo mais bonito, com vontade de expressar o amor, com a eloquência e fogo de um poeta. Vamos ver agora o que diz a Bíblia sobre o amor, né? De acordo com a passagem da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor espiritual é aquele que vem da alma. Ele não é firmado apenas por convenções sociais, atração ou aparência. É um amor transcendente, uma conexão profunda que vem de dentro. É um amor que atravessa eras, que não se perde com o tempo e não diminui diante dos desafios da vida. Muito bem, Silvia. Parabéns mesmo. E já que você está inserida, né? Já que você está aí no caminho, passa para a gente aí o que é a lei do amor. Nós falamos do amor. Agora eu quero saber de você o que é, eu e todos, né? O que é a lei do amor. Vou tentar. Vamos lá, Barbosa. A lei do amor é um conceito presente em diversas religiões e filosofias, que resume a ideia de que o amor é a força motriz do universo e a base de todas as relações humanas. Allan Kardec, ele afirma que o amor é a expressão máxima da divindade e que a prática do amor é o caminho para a perfeição moral. Então, podemos dizer que a lei do amor é um princípio fundamental que nos convida a construir um mundo mais justo, fraterno e solidário. Ao praticar a lei do amor, estamos não apenas transformando o mundo ao nosso redor, mas também nos transformando em seres mais felizes e completos. O amor faz isso. Você não tentou, você explicou claramente. Parabéns. Irandir, nesse contexto aí do que a Silvia falou, você tem algo a acrescentar, a comentar? Fique à vontade. Olha, para mim, é realmente algo para trazer um pouquinho diferente, um pouquinho do que ela falou, mas falando a mesma coisa, né? Porque não dá para te falar do amor de tantas formas assim, né? Mas então, para mim, assim, existem definições bem marcantes, né, que tocam fundo no meu coração. E esta que eu vou passar, nós encontramos no Evangelho, no capítulo 11, né, que é a lei do amor, que nós estamos estudando, pelo Espírito Lázaro. Ele diz algo que, para mim, realmente é muito forte. Ele diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Essa citação, substitui a personalidade pela fusão dos seres, é algo muito profundo mesmo. Porque, para mim, significa que eu deixo de ser eu para ser o todo. É muito amor. E ele continua dizendo assim: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Então, verdadeiramente, essa fusão, né,
que eu deixo de ser eu para ser o todo, é o rompimento do espírito, do egoísmo e do orgulho, e indo para o amor. É aquele salto, né, que os grandes espíritos passaram por essa fase que nós estamos aqui, eles amaram profundamente. Se nós analisarmos a vida desses homens e mulheres do passado, que são para nós assim ícones, né, e que nos demonstram isso, esqueceram deles, eles trabalharam só para o próximo. É isso que nós devemos fazer, né? Amar em profusão, como a Silvia colocou ali na resposta dela. Muito bem. E é por isso que eu disse no início, né? É um assunto que nós precisamos muito na atualidade, né? Amar, espalhar amor, né? Espalhar amor ao próximo, ver o outro como se víssemos a nós mesmos, fazer ao outro o que queríamos que fizessem conosco, né? Hoje nós vivemos muito presos no eu. Sou eu, primeiro eu, segundo eu, e depois de mim sou eu. Eu não penso no próximo. Então, é isso que está precisando nesse momento, né? Por isso que eu disse no início, é o assunto que vai mexer nos corações de alguns de nossos ouvintes. E esperamos que isso aconteça de verdade. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito Lázaro nos fala que o Espiritismo veio pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Irandir, a primeira é amor, sentimento fundamental para a nossa evolução. Qual é a segunda e a sua importância em nossas vidas? Bem, Barbosa, a segunda palavra que ele diz é a reencarnação. É a maior revelação que um ser pode ter, de que é um espírito imortal e que vai voltar à Terra ou ir a outro planeta, outro mundo, né, para continuar o seu processo evolutivo. Eu tenho comigo que a reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem por cada um de nós. São as oportunidades que Ele nos dá de crescimento, independentemente de como agimos durante a nossa encarnação. E veja que todo princípio inteligente reencarna para chegarmos ao ponto máximo. É do átomo ao anjo. E nós, que atingimos o estágio humano, mesmo que façamos coisas extremamente erradas, vamos tendo oportunidade de corrigir os nossos erros e chegarmos à perfeição. O caminho, quer queira ou não, é este. Do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Essa é uma prova de amor que nós precisamos pensar um pouco. Pois se ele está nos dando todas essas oportunidades em várias vidas para que nós possamos aprender a amar, porque o nosso trabalho é aprender a amar, aprender a estar junto com as pessoas, felizes, sorrindo. É muito gostoso isso, não é? Porque nós vivemos em um mundo, como você disse, carente de amor. E Jesus pede sempre para que nós possamos amar cada vez mais. Então, por quê? Para que nós sejamos felizes. E é este o intuito, aprendermos. Por isso nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, precisamos olhar para a vida de Jesus e ver como ele vivia, para que nós possamos segui-lo, porque ele é o nosso modelo. E a reencarnação, então, é a segunda palavra, que é amor de Deus por cada um de nós. Muito bem, né? E a gente para um pouco, se a gente parar um pouquinho e pensar, né? Deus nos dá tantas oportunidades, né? Através das reencarnações. E nós fazemos tantas coisas erradas. Então, por que nós não podemos também usar o amor para perdoar o nosso irmão que erra? Temos que condenar de imediato. Somos tão perfeitos assim? Deus é perfeito e perdoa, e nos dá essa chance. Por que nós não podemos fazer isso? Usar o amor para perdoar. E nessa mesma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, na mensagem de Lázaro,
dada em Paris em 1862, eles nos mostram que o caminho do homem, do instinto ao sentimento, é que ele chegará à angelitude. Silvia, então podemos compreender que as diversas vidas é que nos levarão a atingir a angelitude? Essas reencarnações que nós temos, essas vidas que nós vivemos, é que nos levará à angelitude? Vamos lá então, Barbosa. A angelitude representa o estado de perfeição moral e espiritual, caracterizado pelo amor incondicional, pela sabedoria infinita e pela completa identificação com a vontade divina. Cada encarnação é uma nova oportunidade para aprender, evoluir e superar nossas limitações. Ao longo dessas jornadas, acumulamos experiências que moldam nosso caráter e nos aproximam da perfeição moral. Muito bem, Silvia. E então, como vamos percorrer esse caminho? A jornada do instinto à angelitude é individual e gradual. É importante ressaltar, pessoal, que a angelitude não é um destino final, mas sim um processo contínuo de evolução, marcado pelos desafios e conquistas. Algumas das principais etapas para percorrer esse caminho incluem cultivo dos sentimentos nobres. E o que é? O amor, a compaixão, a caridade e a fraternidade são sentimentos que nos elevam e nos aproximam de Deus. Outra coisa, superação das paixões negativas, o egoísmo, o orgulho, a inveja e outros sentimentos negativos são obstáculos que impedem nosso avanço espiritual. O exercício da vontade. A força de vontade é essencial para superar as dificuldades e seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Oração e meditação. Através da oração e da meditação, nos conectamos com o mundo espiritual e recebemos orientação e força para seguir nosso caminho. Serviço ao próximo. Difícil, né? O altruísmo e o serviço ao próximo são atitudes que nos permitem desenvolver o amor ao próximo e nos aproxima de Deus. Espero que eu tenha respondido, Barbosa. Como sempre, perfeito. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, os itens 9 a 16, nas instruções dos Espíritos, acerca dos sentimentos que ainda vigem em nós, como a vingança, o ódio e o duelo, os Espíritos que subscrevem esses tópicos nos apresentam o amor como um ponto de virada para suprimir essas emoções em nós. E tendo Jesus como nosso modelo e guia, que amou a todos incondicionalmente. Então, Silvia, hoje eu vou explorar você um bocado. Sua estreia hoje tem que ser assim, viu? Já compreendemos que a reencarnação nos conduzirá a irmos substituindo esses sentimentos negativos pelo amor. Mas como podemos apressar isso? Visto que a grande maioria de nós ainda possui esse sentimento, mesmo já sendo conhecedores de todo o processo. E olha que nós já conhecemos, né? Vamos lá. Então, Barbosa, é preciso ter paciência e persistência nessa jornada. A transformação, ela não acontece da noite para o dia. Cada pequena vitória é um passo importante nesse caminho. Acelerar a transformação dos sentimentos negativos em amor é um processo que envolve a prática de virtudes, a busca por conhecimento e a conexão com o mundo espiritual. Ao combinar essas ferramentas com a vontade própria e a paciência, podemos alcançar um estado de paz interior e felicidade duradoura. Ô Silvia, e você acha que temos teoria demais e prática de menos? Falamos muito e agimos pouco?
Pois é. Então, muitos de nós tendem a ter mais teoria do que prática. É o que você falou agora, né? No entanto, a teoria ela é fundamental para que possamos compreender os mecanismos que regem o mundo espiritual e as leis que governam a nossa evolução. A prática, por sua vez, é a aplicação desses conhecimentos em nossa vida cotidiana. O ideal é buscar um equilíbrio entre ambas. A teoria nos fornece o conhecimento e a prática nos permite transformar esse conhecimento em experiência. Muito bem, agora descansa um pouquinho, mas tem mais, viu? Está se preparando. Irandi, Fenelon nos diz que os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Já podemos ver isso hoje em nosso mundo? Barbosa, depende do ponto de vista que você analisa a raça humana. Eu vejo que já estamos mergulhados nesse processo da lei de amor há milênios. Muitos dos nossos irmãos já participam desse momento de melhoramento moral, que é o limiar da felicidade. Já descobriram que é dentro do princípio da caridade que encontram a satisfação dos seus desejos, né? E isso enche-nos de felicidade. Outros olham o mundo como uma coisa perdida, cheia de diferenças e maldade por todo lado. Se olhamos por esse ângulo, vamos ser muito infelizes. Precisamos ver a beleza que vem se operando, a transformação que surge a partir daquilo que chamamos de desgraça, de infortúnio, de calamidade. Vemos muitos, mas muitos corações buscando auxiliar aqueles que sofrem, e não apenas naquele momento em que estão sofrendo, mas durante todo o processo. O mundo hoje é mais solidário. Estamos nos preparando para sermos verdadeiramente felizes. Nós podemos ver isso com a preocupação com a ciência, com o meio ambiente, com a proteção da criança, do adolescente, do idoso, com a mulher. Ainda que seja frágil, mas já existe, nós estamos trabalhando, existe muito empenho, né? Então, veja também a busca constante em amenizar as dores e amenizar também os esforços físicos, o desenvolvimento cada vez maior da tecnologia, que vai trazer ao homem, está trazendo ao homem, né, mais facilidade, mais tempo para estar com a sua família e com os amigos, né? A busca que as religiões fazem, né, para que o homem entenda a necessidade de desenvolver a moralidade. Tudo isso é um processo que está nos levando ao caminho da felicidade. Quem está participando de tudo isso já se sente feliz. A felicidade é uma construção. Cada um vai encontrar a verdadeira forma de ser feliz. É interessante um exercício que nos pedem os espíritos superiores, e eu até recomendo, né? Eles nos pediram para que observássemos, né, a natureza, os caminhos que nós percorremos, observarmos as pessoas, os automóveis, tudo que nos cerca, no momento em que estamos caminhando para as nossas atividades. Se você está indo para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, seja lá, né, onde você está indo, observar, né, os locais pelo qual você está passando. Né? Observarmos também a nossa casa, cada cômodo, os móveis, as paredes, aqueles que vivem conosco, nosso ambiente de trabalho, nossos amigos. Impressionante que tudo isso, que é normal para nós, que nós olhamos superficialmente, toma uma tonalidade diferente quando passamos a fazer esse exercício. Vamos ver coisas impressionantes, maravilhosas. Em nosso caminho habitual, nós não percebemos, mas tem flores, tem árvores, né? Tem pessoas com as quais cruzamos que nunca notamos nada de especial nelas, e elas têm. Em nossa casa, né, existem coisas lindas que não prestamos a atenção e foram adquiridas por nós.
com esforço e sacrifício. É aquele amor, né? O eros, que você amou a princípio, depois deixou para lá, esqueceu. Né? Tem roupas que te levam a recordações de um dia especial que você usou, aquele sapato já velho que percorreu com você caminhos difíceis e outros nem tantos. Coisas que te levam a recordações muito boas. Você se vê cercado de uma multidão de coisas importantes para a sua caminhada. Você muda a sua perspectiva de vida. Você começa a olhar as pessoas com outro olhar. Você sente o amor de Deus em você, em sua vida. Aí você se torna mais leve, mais tranquilo. Por quê? Porque você começa a mudar o seu olhar. Você passa a ter uma outra visão, ver outras coisas que são importantes e você não estava percebendo, né? E são coisas que para você é vulgar, é do seu dia a dia. E o mesmo acontece quando você olha de forma diferente para o marido, para a esposa, para o filho, para o chefe, para o amigo problema, para a pessoa que lhe causa dor. Quando você consegue enxergar que eles são as ferramentas que você vai utilizar para trabalhar o seu futuro, que cada dificuldade que você enfrenta é um tônico para o seu fortalecimento e crescimento sadio, muda tudo. Muda a sua forma de ver o mundo e tudo se modifica. Eu sou bastante otimista, eu vejo o mundo em profunda transformação e com Jesus no leme. Então, com certeza, nós já estamos dentro desse processo de amor. Eu li a respeito de mais ou menos disso que você me perguntou, e a pessoa deu um exemplo, ela disse assim, o Chico Xavier, por exemplo, ele levantava de manhã, trabalhava até às 3 da madrugada. Então, veja, e ele estava sempre sorrindo, ele estava sempre bem, trabalhava com alegria. O que é isso? É a visão que ele tem do mundo. Ele está nos ensinando que nós devemos fazer tudo com o quê? Com amor, porque aí nós vamos ser sempre felizes, Barbosa. Muito bem. Agora, se eu pergunto a você, você é otimista como o Irandir? Olha, quando você fez a pergunta ao Irandir, né, se nós já podemos ver o amor no mundo, né, hoje no nosso mundo, a princípio eu respondi assim, não podemos, porque não sabemos amar. Porém, ouvindo o que o Irandir disse aí, eu mudei a resposta e digo sim, podemos sim. Como você disse, a mobilização em grandes catástrofes, e recente nós temos uma aí, né? O povo se une. E isso é um exemplo de amor. Então, a minha resposta é sim, Barbosa. Muito bem. Eu estava ouvindo aqui atentamente a resposta do Irandir e comecei a pensar, né? A gente vai para o trabalho, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai para um centro, para algum canto. Às vezes a gente passa todos os dias na mesma rua, tem uma pessoa ali, um morador de rua, e a gente nem sabe que ele existe ali. Né? Às vezes a gente, e na maioria das vezes, a gente não sabe nem o nome do nosso vizinho. Moramos num condomínio e às vezes nem vemos o nosso vizinho. Que dirá saber o nome dele. Né? Então está precisando mais disso, da gente observar, seguir esse conselho aí dado pela espiritualidade, de observar mais ao nosso redor, observar tudo. Muito bem, Nadir, muito bem. Barbosa, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Você falou assim que às vezes a gente não sabe nem o nome do vizinho, né? E é verdade. E às vezes o vizinho adoece e ele precisa de algo e nós não sabemos. E ele está ali, porta a porta com a gente, né? Orgulho da parte dele, às vezes, de não pedir, né, uma ajuda.
E nossa também, né, de não, olha, eu não vi mais o meu vizinho, eu encontro sempre com ele, será que aconteceu alguma coisa? Não custa nada eu bater na porta ali, saber se aconteceu algo, porque eu tenho o costume de ver sempre, e de repente eu parei de ver. O que será que aconteceu com ele? Mandar uma mensagem. Hoje é mais a base da mensagem, mas o meu vizinho está ali, eu posso bater a porta dele, né? Então, nós deixamos passar coisas muito simples. Coisas muito simples. E o que vocês falaram realmente, né? A observação, como ela é importante. Como ela é importante para mim e para o outro, para a natureza em volta, para o que nós vamos observar em volta. Isso é amor, gente. Aí, porque todo mundo acha que é amor, acho que quando a gente fala em amor, né, é muito restrito, é muito amor, família, né, homem, mulher, filhos, família, irmãos. Não. É amor ao próximo, né? Simplesmente amor. Muito bem, é isso mesmo. A gente pode dizer também que um bom dia, boa tarde, boa noite, é amor. É uma expressão de amor. Exatamente. Bom dia. Isso, exatamente. Eu acho, Jandir, que até um simples olhar. Você passar e olhar para aquela pessoa. Um aceno, até um aceno, né, Barbosa? Você olha, dá um aceno assim. Você se sente bem, a pessoa se sente bem. Né? E eu lembro que uma certa vez eu fui ao interior com minha filha e, passando numa rua, todas as pessoas que estavam nas calçadas me deram boa tarde. E ela estranhou aquilo. Ela disse, espanhol, todo mundo aqui dá boa tarde, você não sabe nem quem é o senhor? Digo, pois é. Essa é a regra da boa convivência. Né? Porque lá a gente não vê isso não, na capital. Né? Digo, pois é. Mas aqui a gente vê ainda. Né? Então, eu acho lindo essa coisa do interior, aquela integração. Ô, comadre, tu quer um chá? Ô, comadre, tu tá precisando disso? Ô, comadre, tu tem café para me dar? Aqui a gente não tem isso, infelizmente, né? Esse não, Barbosa. Mas, veja bem, de manhã, quando saímos com o Sheik, ou à tarde, alguma coisa, cruzamos com muitas pessoas, né? Eles passam por nós e dão bom dia. Nunca vi na vida. Agora, o que eu acho mais interessante são gente jovens. Jovens que passam por nós e cumprimentam. Bom dia, boa tarde, sabe? Boa noite. Eu fico feliz. Exatamente. Porque é jovem, né? Aquele um pouquinho saindo, né, do jovial aí, já é mais fácil. Mas o jovem, realmente, eu fico encantada quando faz isso. Exatamente, é muito bonito. E na mensagem de Samson, no mesmo capítulo que estamos estudando, que é o 11º, amar ao próximo como a si mesmo, ele nos pede para amar muito para sermos amados. E em outro ponto nos dá uma regra fundamental: fazer aos outros o que gostarias que fizesse a ti. E essa é uma regra que, se todos nós seguíssemos, eu acho que 99,99% das brigas, dos mal entendidos, das confusões, das fofocas, né, acabariam. Então, Silvia, qual é a dificuldade para seguirmos essa regra? De fazer aos outros o que queríamos que fizessem conosco. É tão simples, Barbosa. Essa grande dificuldade é não saber amar. Nosso egoísmo, julgamento, crença, individualismo, nossos interesses pessoais entram em conflito com o interesse dos outros, gerando grandes tensões e dificultando a aplicação da regrinha de ouro, a regrinha mágica. Amar ao próximo como a si mesmo é um desafio constante que exige esforço e dedicação. No entanto, é um caminho que nos leva a uma vida mais plena e significativa. Perfeito. Irandir, eu sei que você tem alguma coisa a acrescentar aí, e nós estamos aqui para ouvir. Ô, Barbosa, veja só. Será impossível ser feliz, na acepção do termo, sem que todo mundo seja feliz. Alguém disse que enquanto houver uma lágrima rolando num rosto,
não há possibilidade de ser feliz. E hoje a ciência pode comprovar que todos nós, de alguma forma, sentimos o pesar, a dor do próximo quando ele está passando por dificuldade. Veja, diante de uma situação muito triste, calamitosa, nós chegamos a chorar quando presenciamos a dor alheia. A psicologia nos explica que a sensação de sentir dor física quando vemos alguém se machucando é conhecida como dor empática ou dor vicária. A empatia é a capacidade de entender, compartilhar as emoções e sensações de outras pessoas como se fossem nossas. E a gente consegue colocar... Eu tinha uma certa dificuldade, eu achava que a empatia era algo assim, que não acontecia muito, mas quando você para analisar, por exemplo, nós tivemos há dias atrás o acidente do avião, né, que morreram lá 62 pessoas. Quando você vê a história individual, você se comove, você acaba se colocando, você sente uma dor. Talvez não seja a dor do outro, mas você sente uma dor. Né? E quando você consegue, então, ter essa empatia, né, você desenvolve a compaixão. Ela vem a partir da tristeza que nós sentimos com a infelicidade alheia. E também criamos um desejo de libertarmos o próximo desse sofrimento. Mas para desenvolvermos esse nobre sentimento, nós devemos deixar de fugir ao espetáculo das misérias humanas, porque muitas vezes nós fugimos a título de preservar a nossa paz. Não podemos cultivar a indiferença. No Espiritismo, a doutrina considera importante refletir sobre as dores e sofrimentos e não se enfraquecer perante eles, pois podem contribuir para o crescimento e progresso nosso, gerando sempre alguma transformação. Eu acho super importante nós procurarmos desenvolver essa empatia, porque está provado cientificamente que nós devemos verdadeiramente procurar seguir essa regra, porque só o amor vai nos levar à felicidade. E nós vamos ter que fazer esse trajeto amando, fazendo os outros felizes também. Exatamente. É muito fácil, né? A gente fugir do espetáculo, do sofrimento, né? A gente passar no local, ver alguém acidentado e a gente virar o rosto. Quero nem ver. Eu não gosto de ver essas coisas. É complicado, né? Ver alguém deitado na rua, que passou mal. Você passa, vê que o pessoal vai e vem. Quando muito, e hoje está muito na moda, né? Vai lá, tira uma foto, faz um vídeo para postar nas redes sociais. Mas não se abaixa, não se chega para ajudar, como um casal que eu conheço, né? Que passeia... Mas então, Barbosa, perdão. Pode continuar. Como um casal que eu conheci que estava passeando na orla, né? Viu uma pessoa deitada lá, exposto ao sol, pessoal, tudo lá ao redor, mas sem fazer nada, né? Esse casal foi lá e fez alguma coisa, né? Que foram vocês dois, né? Então, é isso que nós temos que fazer, é procurar ver o espetáculo, ver a dor do outro, sentirmos a dor do outro, porque só assim nós vamos ter a vontade de curar aquela dor. Pode falar. E também tem aquela situação em que você fica sabendo do seu vizinho, como a Silvia falou agora há pouco, né? Mas você não se envolve. Esse é um grande problema. Né? Nós precisamos, nós soubermos de alguém, então vamos lá, vamos ajudar. Porque uma das recomendações que os espíritos nos passam é que nós nos preocupemos uns com os outros. De que forma? O Barbosa está com uma dor hoje. Então amanhã eu tenho por obrigação moral, né, humana, de perguntar: Barbosa, e aí, está melhor? Está sabendo que o Pedro, que o João, que a Maria, que o Antônio estão ali em situação aflitiva, com dificuldade? Nós
irmos de encontro a esses seres, procurando saber como é que eles estão, se estão precisando, socorrê-lo naquilo dentro das nossas possibilidades. Isto, realmente, é fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. Né? Exatamente. E como a lei de amor, conforme descrita por Fénelon, sugere que devemos lidar com aqueles que nos inspiram indiferença ou desprezo, qual é o sacrifício associado a esse mandamento? É com você, Irandir. Pois é, Barbosa, vamos lá, não é? Está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Bem descrito lá, né? E ele diz assim, lá no item 3, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto de posse de tal virtude, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E Kardec, discorrendo sobre amai os vossos inimigos, nos diz exatamente como é esse amor. Ele é bem didático. Mas por quê? Quando se fala amar os inimigos, a gente fica meio perdido. Não, porque se a gente já não ama o amigo, como é que a gente vai amar o inimigo? Né? Mas aí ele nos explica de forma bem clara. Então vejamos o que ele diz. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Olha só, porque o amor é uma lei natural, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Quando nós vamos encontrar um amigo, nós ficamos alegres, felizes. Os inimigos, a gente se retrai, não é? Fica aquela tensão. Mas aqui vem, então, gente, a receita do bolo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhe advém. É socorrê-los, apresentando-se à ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Esse é o sacrifício que precisamos fazer. Destruir em nós o orgulho e o egoísmo. Esse é o sacrifício, Barbosa. Esse aqui é algo, um trabalho bastante árduo que nós temos. E não vamos conseguir sem nós estarmos próximos a Deus. Sem nós estarmos próximos a Jesus, pedindo auxílio da espiritualidade, fazendo prece. Aí vai ficar mais fácil para que nós possamos fazer isso. É sufocar de vez mesmo o orgulho e o egoísmo, né? Exatamente. E em outro texto, e desta feita ditado por Joana de Ângeles, ela nos fala sobre o poder do amor. Vejamos aí o que é que ela diz, né? Acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia a renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se a princípio aselvajado, instintivo, na área da sensação e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fruído, estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas, que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos, que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital,
preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas, que trabalham pela consumpção dos equipamentos orgânicos. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente, nas suas expressões agressivas, merece que te niveles a violência, abandonando o recurso valioso do amor. Olha que frase, né? Que conselho, né? Que observação ela faz. Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que lamentavelmente ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Amá-los é a alternativa única à tua disposição, que deves utilizar de forma a não te impregnares das energias deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recurso terapêutico valioso, que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza oportunamente. O amor solucionará todos os teus problemas. Não impedirá, porém, que os tenha, que sejas agredidos, que experimentes incompreensão, mas facultará permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhes vejas a florescência, naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado, sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade, que agora lhe tributa razão e amor. Que lindo texto, né? Irandir e Silvia, gostaríamos que vocês nos dissessem quais são os benefícios do amor para a saúde física. Bom, Barbosa, o amor, em suas diversas formas, né, ele exerce um impacto profundo e positivo na nossa saúde física. Essa conexão entre o emocional e o físico é cada vez mais estudada e comprovada pela ciência. O nosso corpo libera uma série de hormônios que promovem o bem-estar. A imunidade aumenta, o estresse vai embora, a disposição surge e tantas outras coisas benéficas acontecem. O amor não é apenas uma emoção, mas um poderoso aliado para a nossa saúde física. Ao cultivar relacionamentos saudáveis e nutrir o amor em nossas vidas, estamos investindo no nosso bem-estar a longo prazo. Então, vamos amar mais. É exatamente isso. Eu acredito que o amor na nossa saúde física é saúde integral. Não é? Nós devemos amar muito mesmo, né, para termos essa disposição, tudo que a Silvia colocou e a Joana descreveu. Agora eu queria destacar algo que ela disse aqui, que eu achei muito lindo, né? O amor solucionará os teus problemas. Não impedirá, porém, que os tenha, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz contigo mesmo. Eu lembrei de Jesus, né? Jesus passou exatamente por esse problema. E é isso que nós temos que fazer, olhar para Jesus. E quanto mais nós amarmos, mais disposição nós temos. E isso daqui a gente pode dizer porque é o que acontece conosco. E qualquer um pode experimentar isso, e acontece com todo mundo também que começa a trabalhar nessa linha do amor. Você sai de manhã cedinho para ir ao seu trabalho profissional, mas se você sai disposto de casa
né? Alegre. Você vai trabalhar o dia inteiro com carinho, respeitando todo mundo, tendo atenção do seu trabalho. A fadiga que você vai sentir é muito menor do que naquele dia que você sai para o seu trabalho já chutando o cachorro, né? Já brigando com o pessoal na rua, do motorista na rua, chegando no trabalho de cara feia, achando tudo muito difícil. O peso que nós sentimos quando agimos assim é muito forte. Agora, quando nós estamos felizes, e isso é importante, a felicidade é uma construção, eu tenho que acordar todo dia feliz. Eu acordei, estou tendo uma oportunidade, eu tive uma noite de sono. Eu trabalhei numa empresa onde tinha muitos trabalhadores de braçal. E era interessante você chegar primeiro, né? Eu chegava e ficava vendo eles entrarem, né? Observando o que os espíritos pediram para que todos nós fizéssemos. Aí eu estava lá observando. Eles iam ter um dia bastante difícil, porque era limpeza pública, ou eles iam estar atrás de uma vassoura, ou de uma enxada, ou de um caminhão para pegar o lixo. E eu observava que o pessoal chegava brincando, tirando onda um com o outro, cantando, e iam para o vestuário e tal, lá. Aí se trocava, tudo bonitinho. E logo depois eu fiquei observando o pessoal que trabalha na administração. Eles chegavam no seu carro, com ar-condicionado, né? E eles chegavam mal, davam um bom dia com cara feia. E eu não conseguia entender isso. O dia desse meu irmão que saía lá para fazer o trabalho braçal era muito mais leve, com certeza, do que esse que estava ali cômodo, mas estava emburrado. Por quê? Porque, como a Silvia disse, nós liberamos energia do nosso corpo. Aqueles nossos irmãos estavam liberando a energia da alegria. E aqueles outros estavam captando as energias negativas pesadas. Então, quando nós fazemos tudo com amor, como descreve Joana, é mais fácil, nós vamos nos sentir melhor, mais tranquilo. Chico Xavier, ele fazia tudo por amor e tinha grandes problemas no seu corpo, né? E quando perguntavam para ele assim, Chico, como é que você está? Ele dizia assim, eu estou bem, meu corpo não. Vejam só o que ele dizia. Olha, meu corpo está com alguns problemas, mas eu estou bem, eu, espírito, estou bem. E ele tratava do seu corpo muito bem, tratava daquelas doenças, daqueles problemas que ele sabia que não tinha como liberá-lo daquela situação. Mas ele tratava dele bem. Conversava com ele, como ele explicou para todos nós, em algumas... Divaldo explicou em umas palestras. Então, veja, Divaldo, por exemplo, ele levanta e vai trabalhar. Hoje ele não viaja tanto, mas ele viajava coisas impressionantes. Hoje ele não tem mais condição. Mas ele viajava e chegava nos locais e ele estava ali, firme, alegre, fazendo as suas palestras, fazendo a gente rir e contando as coisas maravilhosas e sentindo dores. Ele tem problema de angina, mas não é só estar bem fisicamente, é ter que estar bem espiritualmente. Aí você controla o seu físico, mesmo que ele doa, você está bem. Olha só, isso o que é? Amor. Isso é amor. Então, eu acho que é saúde integral. Muito bem. Que lindo, né? Esse nosso tema hoje. Como seria bom se todos nós nos amássemos mais, se nos comunicássemos mais, se pensássemos mais um no outro, se tudo fosse como aquela música do John Lennon, né? Imagine. Imaginar um mundo só de amor. E o cara que cantou essa música foi morto, violentamente, né?
Mas um dia chegaremos lá. Estamos evoluindo para isso, né? Esse é o nosso caminho. Eu sempre digo que nossa vida é um caderno. Todo dia nós temos uma página. Preenchemos ela como nós queremos. Mas no outro dia, a página está em branco novamente, para nós a reescrevermos. Bem, Silvia, nós agora chegamos às nossas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer a você antecipadamente, né? A cooperação que você está nos dando, a desenvoltura sua, né? Tchan, então é com você agora para as suas considerações finais. Bom, obrigada, Barbosa. Foi um prazer estar aqui com vocês. E logo no vezes, primeiro... Até a Adelina voltar. E com um tema tão importante. Amor. Então, fica aí o convite e a reflexão. Vamos amar mais. Vamos ser mais amor. Então, boa noite a todos. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Irandi. E muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Meu amigo Irandi. Bom, é sempre maravilhoso, né, estarmos aqui reunidos e hoje com a Silvia. A Silvia, que é minha esposa, para quem não sabe, né? E a Adelina, ela está com bastante trabalho, ela tem um projeto novo. Podem esperar aí. Projeto novo não, ela vai relançar a evangelização infantil, né? E dentro em breve, é online, é maravilhoso, é com a turminha do Lar Ismael, é muito bom. Então ela está dentro desses projetos, então ela vai se afastar por um período, mas a Silvia está aqui para nos ajudar a levar avante esse projeto, que é um projeto que nós queremos levar o máximo possível de informação para que todos nós possamos nos amar, que todos nós conheçamos o caminho de Jesus. E lembrem-se de uma coisa, gente, aqui nós não ensinamos, não, aqui nós aprendemos, né, com as nossas pesquisas, com o nosso entendimento, e mesclamos as coisas e trocamos umas ideias, né? E vocês podem participar. Então, eu estou muito feliz por esse nosso programa de hoje, Barbosa, que foi especial, a Legion. E a todos vocês um abraço carinhoso e até o nosso próximo podcast. Obrigado, Barbosa, e obrigado, Silvio. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Silvia e ao Irandi, né, por mais uma vez estarmos juntos aqui, graças a Deus, levando informações para os nossos ouvintes e convidar todos eles a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube e no Instagram, e agora também no Spotify. Quero agradecer a toda a equipe espiritual deste projeto, que nos auxilia e nos inspira. Ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa, e a Deus, nosso Pai. Quero agradecer a você que está nos ouvindo ou assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Façam perguntas. Teve dúvida no podcast? Ouviu e ficou alguma dúvida? Façam perguntas. Se não respondermos rápido, mas a resposta chegará. Façam perguntas, questionem, mostrem que estão conosco. Vamos encerrar nosso podcast de hoje com uma frase de Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Fiquem todos com Deus, fiquem com o Mestre Jesus, um beijo em seus corações e até o nosso próximo podcast.